Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, por favor, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui, então, deixando seu joinha, seu gostei, sua manifestação. Tá bom assim? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apolo Oficial. Segue a gente no Instagram também, Clóvis Apolo Oficial no Instagram. E aqui no YouTube é o Clóvis Man, tá bom? Já deixou seu graça em paz, sua saudação? Por favor, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, tá bom? Vamos à palavra do Senhor agora. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ao capítulo 13. Nós começamos o seguinte tema geral: o caminho ainda mais excelente. O caminho ainda mais excelente. Começamos esta série, este tema geral, capítulo 13, tá bom? Assim, Paulo acabara de falar sobre os dons, línguas, profecias, milagres, mistérios, poder, fé. E quando todos nós esperávamos que o Paulo agora vai trazer uma bomba, porque ele fala de um caminho mais excelente, Paulo, ele fala realmente alguma coisa poderosa, mas visivelmente, palpavelmente, não é bem assim, não. Aí nós conversamos o seguinte tópico: sem amor tudo vira barulho. O caminho é o caminho do amor, é o caminho da entrega, é o caminho do dedicar-se, do entregar-se, porque ele está falando sobre pessoas que querem levar vantagem, tá bom? Então, dentro desse tema geral, nós começamos o seguinte tópico: sem amor tudo vira barulho. Vamos ler o texto de novo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa. Existe um tipo de espiritualidade, de religiosidade que só faz barulho. Isso nós já conversamos, só faz barulho, mas não transforma, não impacta a vida de ninguém. Pode ter som, pode ter técnica, pode ter performance, mas ainda assim ser vazio, não produz resultados eficazes. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele continua e conheça todos os mistérios. Conhecimento sem amor não constrói nada, só vira orgulho, só vira arrogância. Nós já conversamos sobre isso também, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Vamos ler o texto outra vez. Se eu falar a língua dos homens ou dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, saber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então Paulo está indo além daquelas conversas visíveis, palpáveis, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça os mistérios, as coisas escondidas. Pois é, Paulo está falando, conhecimento sem amor não constrói nada, não edifica nada, não edifica nada, só traz orgulho, só traz orgulho. Ainda que eu tenha a fé para transportar montes, ele continua dizendo, para transportar montes, ele fala, sem amor nada será. Amor, qualquer ação, qualquer obra sem amor é só barulho. Amor, todo o amor que não produz alguma coisa verdadeira e durável, sem amor tudo vira barulho, meu irmão.
E aí, será que nós estamos barulhentos demais? Vamos falar de mim? Será que o pastor Clóvis não está barulhento demais, hein? Será que o pastor Clóvis não está muito barulhento? Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, resolver dificuldades, resolver questões difíceis, sem amor, nada será. Nada será. A fé poderosa sem amor pode tornar a pessoa mais perigosa. A fé poderosa sem amor pode transformar você e a mim arrogante, prepotente, perigoso, porque move coisas, mas não leva em conta as pessoas. Move coisas, mas não leva em conta as pessoas. Então essa fé poderosa que transporta montes pode muito bem mover coisas, tirar pessoas dos lugares, mas edificar pessoas, trazer saúde às pessoas, que é isso que está falando aqui. Então, fé que transporta coisas, tira coisas do lugar, ainda que eu distribua todos os meus bens, ele está falando, e entregue o meu corpo para ser queimado, até sacrifício pode ser ego fantasiado de santidade. Já pensou? Até mesmo, olha só, ainda que eu distribua os meus bens, entregue o meu corpo para ser queimado. Olha só esse versículo 3. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha do que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ó, fala a verdade. Hã? Ou seja, até sacrifícios. Olha bem, ó, é possível a gente falar em línguas tanto naturais como sobrenaturais, gente. Por favor, não seja atraído por causa de línguas, de grandes oratórias, de grandes oradores, gente. Por favor, porque isso não constrói nada. Ele fala, nada serei. Ainda que eu tenha fé, olha só, se eu tivesse o dom de profecia, saber mistérios e ter todo conhecimento, por favor, meus irmãos, cuidado com esta coisa de pessoas que falam inspirados. Meus irmãos do céu, fala a verdade se nós não estamos no mato sem cachorro. Fala para mim, se nós não estamos no mato sem cachorro, ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado. Ou seja, tem uma brechazinha aqui, ainda que eu entregue o meu corpo em sacrifício vivo, ainda que haja sacrifício pode muito bem ser um ego fantasiado de santidade. Olha bem, a pessoa fala línguas sobrenaturais, espirituais ou naturais, com profundidade. A pessoa profetiza, fala debaixo da inspiração. Lembra do Balaão? Fala inspirado. A pessoa conhece os mistérios de Deus, ou seja, é ouvido de Deus. É ouvido de Deus. A pessoa, ela tem conhecimento e fé que transporta coisas, que move coisas de lugares, gente. Ou seja, a pessoa tem aparentemente poder. Você está me entendendo uma coisa séria? A pessoa tem aparentemente poder. E aí ele conclui dizendo, ainda que eu distribua os meus bens, meus irmãos, para alguém distribuir bens, meus irmãos, porque alguém que tem bens não lutou para tê-los. Alguém que tem bens lutou para tê-los. Logo ele é apegado aos bens. E o Paulo fala assim, ainda que eu distribua os meus bens. Percebe o grau de sacrifício aqui? Ou seja, até sacrifício pode ser ego disfarçado. Pode ser o eu mesmo disfarçado, camuflado. Meus irmãos, a coisa é tão séria, é tão lindo falar de amor, mas as entrelinhas aqui, as margens aqui do amor, meus irmãos, falar línguas naturais, sobrenaturais. Já pensou? Profecia, conhecer os mistérios, ter
mistérios, ter todo conhecimento. Sem amor nada serei. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que entrego o meu corpo para ser queimado, na outra versão, para ser queimado, até mesmo é possível que a pessoa aparentemente esteja fazendo sacrifício, mas é ego fantasiado de santidade. Para comigo aqui nesse ponto. Sacrifícios, entregar os bens, entregar bens, meus irmãos. E por que eu me espanto quando eu falo de bens? Porque se alguém tem bens é porque lutou. E Jesus, o único Deus que Jesus elencou na sua fala foi o Mamon, foi o Deus das riquezas. Não foi o Deus dos romanos. Ele nem mencionou, você já parou a pensar que Jesus nem mencionou nenhum Deus dos gregos? Nunca ele falou sobre os deuses dos gregos, ou dos romanos, ou dos egípcios, nunca ele tocou no assunto. Quando Jesus se revelou, se referiu a um Deus, ele falou sobre o Deus Mamon, que é esse poder dos bens materiais, de ter, de possuir. Ou seja, ele fala assim, ainda que eu distribua os meus bens, alguém pode chegar ao ponto de fazer este sacrifício, de distribuir os bens. Isso não ter nada a ver com amor, nada a ver com o bem do próximo, com o bem do irmão ou da irmã. Pessoal, a coisa é séria. Pode até mesmo haver um sacrifício para que o meu eu, o meu ego seja fantasiado, e quem olha assim, fala que homem santo entregou os bens. Que homem santo, que mulher santa entregou os bens. É possível fazer isso sem amor. É possível entregar os bens sem amor. Cuidado. É possível falar línguas profundas sem amor. É possível você falar línguas sobrenaturais sem amor. É possível você ter profecias verdadeiras sem amor. É possível você assim conhecer mistérios de Deus sem amor. É possível. É possível você conhecer assim como é que ele falou ali? Conhecer ter todo o conhecimento, adquirir conhecimento sem amor, se esforçar e ter conhecimento sem amor. Deus me livre, por favor, eu oro com vocês agora. Por favor, meu Deus, me livre dessa cegueira, de fazer estes sacrifícios, de efetuar essas ações sem amor. Você está pegando comigo como uma coisa é séria? Eu posso, gente, falar com profundidade no mundo natural, no mundo espiritual sem amor. Eu posso profetizar, gente, sem amor. Eu posso, gente, conhecer os mistérios de Deus sem amor. Eu posso adquirir conhecimentos sem amor. E na terceira fase eu posso dar aos pobres os meus bens sem amor, só por amor a mim mesmo. É possível que eu entregue aos pobres os meus bens sem amor, pessoal. Esse é o caminho mais excelente. O amor não é visto. O amor visto não é amor. O amor visto já não é amor. Então, sacrifício, gente. Sacrifícios, ações da nossa parte, egoístas, disfarçados de santidade. Por quê? Porque eu entreguei o meu corpo. Olha, esse fulano, ele se sacrificou, ele se entregou em sacrifício queimado. Sem amor. Sem amor. O texto nos encurrala, o texto nos coloca no beco sem saída e faz uma pergunta aqui dentro de você e de mim, aqui dentro de nós. Não é o que eu faço, não é o que eu produzo. O que eu produzo diz alguma coisa, mas não diz tudo. O que eu efetuo, o que eu produzo, o que eu faço, as ações que eu faço, diz alguma coisa, mas não diz tudo, porque eu posso falar com profundidade, eu posso ter revelações profundas, eu posso conhecer os mistérios de Deus, eu posso entregar o meu corpo, entregar os meus bens, sem amor. Então a pergunta aqui dentro de nós, o texto aqui nos coloca no beco sem saída com a pergunta:
Eu estou fazendo porque amo ou estou fazendo porque me amo? Eu estou fazendo porque eu amo e quero o bem-estar do outro? Então é a partir do que eu faço. A minha espiritualidade tem produzido vida ou apenas aparência de vida? Essa minha prática, essa minha espiritualidade tem produzido vida ou apenas uma impressão de vida? Uma impressão de vida. Eu te pergunto nessa manhã, então sem amor, tudo é só barulho, não edifica. É esse nosso tópico aqui, que nós começamos ontem. Sem amor, tudo vira barulho, a fé vira apenas exibicionismo. Sem amor, tudo vira zumbido, barulho. Sem amor, a fé vira apenas exibicionismo, nada mais do que isso. Sacrifício vira teatro religioso. Teatro religioso sem amor, tudo é barulho. Então será a pergunta que a gente tem que se fazer: as minhas ações são apenas barulhentas? O que me move a fazer o que eu estou fazendo? Eu ou nós? Essa é a pergunta. O que está me movendo a fazer o que eu estou fazendo? O eu ou o nós? É o eu ou é o nós? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É por causa do eu ou por causa do nós? Porque sem amor tudo é barulho. A fé é só exibição. O sacrifício é só um teatro religioso. Então, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sou eu movido pelo eu ou eu movido pelo nós? É essa a pergunta que você tem que fazer. É para mim ou é para nós? É para o eu ou é para nós? Porque senão é só barulho, é só ruído, é só marketing, é só performance, é só exibicionismo. Não é o que eu faço que importa, é a motivação para o qual eu faço. Não é o que eu faço, mas é por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por causa do eu ou eu estou fazendo por causa do nós? Porque eu posso muito bem falar línguas maravilhosas, no natural e no sobrenatural. Eu posso profetizar sob inspiração do próprio Deus. Eu posso conhecer mistérios. É a partir do eu, porque eu quero me exibir, ou é por causa do nós? E eu digo para você, confesso aqui em público aqui assim, que eu tenho a tendência de fazer as coisas por causa do eu. Eu te confesso, eu, Clóvis, tenho muita tentação, sou muito tentado a fazer as coisas por causa do eu. O que você poderia falar de você? Eu sou uma pessoa que tem tendência para cultuar o próprio eu. Te confesso. Tenho muita facilidade de cultuar o próprio eu. Então, sem amor, tudo vira barulho. A fé é só para exibição e o sacrifício é apenas teatral. O sacrifício é apenas teatral. Será que não é apenas técnica? Será que não é apenas performance? Será que não é apenas técnica? Eu faço o que eu faço por causa do eu ou eu faço o que eu faço por causa do nós? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do eu ou por causa do nós? Se responda. Você faz o que você faz por causa do eu ou por causa do nós? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que nos ajudem em orações. As orações de um justo pode muito esses efeitos.
Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente, as contas estão aqui, você pode nos ajudar, porque nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência. Oremos. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dá semana abençoada por excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.